O clima dentro do Supremo Tribunal Federal continua azedo após Dias Toffoli abandonar o caso do Banco Master. Na quinta-feira 12, os 10 togados participaram de uma reunião secreta que decidiu pela saída do amigo de meu pai da relatoria do processo. Agora, ministros da corte acreditam que foram gravados clandestinamente por Dias Toffoli durante o encontro. Os diálogos vieram à tona em reportagem do site Poder 360 e confirmados pela CNN. O texto produz as palavras dos ministros de forma literal e precisa. Magistrados enviaram inclusive a reportagem a Toffoli, mostrando que a gravação ocorreu. Os ministros afirmaram à Folha de São Paulo que a situação é sem precedentes de perplexidade e desconforto. Disseram ainda que os diálogos selecionados por quem fez a gravação trazem apenas trechos favoráveis a Toffoli e não mostram a complexidade do que foi discutido na sessão. Já Toffoli negou ter feito qualquer registro, abre aspas. Não gravei e não relatei nada para ninguém, fecha aspas, afirma ele. Em seguida, levantou a suspeita de que algum funcionário do setor de informática pode ter feito a gravação. Pois é, Uribe, o clima no Supremo que era para ter amenizado, Dias Toffoli, como muitos queriam, deixou a relatoria e portanto, era para apaziguar a relação, mas tem potencial essa nova notícia de criar uma crise ainda mais profunda dentro da STF. O jornal Poder 360 revelou trechos literais do que foi dito nessa reunião ontem que foi fechada. E como a literalidade dos trechos, a gente está conversando com alguns ministros aqui em off, a suspeita é que houve alguma gravação clandestina. Tudo bem, jornalista, site, veículo de comunicação saber por alto o teor da conversa, como foi tratado. Nós mesmo aqui, né, Uribe, estamos falando sobre a atuação que o ministro Flávio Dino teve nessa reunião, que foi muito importante. A gente tinha apurado justamente isso, que ele atuou como uma espécie de interlocutor entre quem era a favor e quem era contra o Dias Toffoli, mas a questão da literalidade e como isso foi gravado, como isso foi transcrito exatamente ipsis literis o que foi dito, a suspeita no Supremo é que houve uma gravação clandestina. Era uma reunião fechada, não foi, portanto, televisionada, mas houve uma gravação na suspeita dos ministros, porque não teria como essa transcrição ter sido tão literal do jeito que foi publicada. Isso, portanto, gera uma desconfiança ainda maior entre os ministros em relação ao próprio Dias Toffoli, porque ele que estava no alvo e os trechos transcritos são, digamos assim, um pouco favoráveis a ele. Enfim, a gente segue apurando para entender e a gente queria ter acesso a esse áudio, mas não tivemos, mas a suspeita é que sim, houve uma gravação clandestina, porque era uma reunião fechada, não televisionada, e o combinado era, o que for tratado aqui vai ficar entre nós. Mas não, foram revelados trechos exatos do que foi dito nessa reunião, não por um ou outro ministro, mas pela maioria deles, o que eles disseram ontem e como foi o desenrolar desse encontro fechado ontem, Uribe. É uma reunião para definir questões particulares do Supremo Tribunal Federal e o ministro da Suprema Corte gravando outro. É um escândalo lá dentro e isso mina, inclusive, a confiança entre eles.